Reflexão bíblica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 9. Os benefícios da oferta. Em 2 Coríntios 9, veremos que Paulo continuará estimulando os coríntios a contribuírem. Ele dará vários e importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele comparará a nossa oferta a uma semente, ensinando que a medida que semeamos será a medida que colheremos. A nossa generosidade deverá ser proporcional ao que recebemos de Deus. Nossa oferta deverá ser feita com alegria e não pesar. Em seguida, ele falará sobre o que Deus faz com as ofertas que entregamos, dizendo que Ele é bom e generoso. Não é seu desejo que soframos dano, porém Ele deseja ver a nossa real atitude em relação à sua obra, quer que participemos dela. Contexto histórico. Acompanhamos Paulo dando graças a Deus pela generosidade recebida dos macedônios em suas ofertas. O espírito voluntário e o desejo em participar da obra era louvável. Paulo os estimula ainda mais a participar, reconhecendo seu valor, olhando também a igreja de Corinto. A presença de Tito, seu amigo, também é honrada, desde o começo. Ensinando, Paulo orientará que é totalmente aceitável alguém contribuir apenas de acordo com o que pode. Os detalhes de como administra a entrega dessas ofertas e todo o seu cuidado demonstra como Paulo se preocupava em fazer o que é agradável e correto aos olhos de Deus e também dos homens. Acompanhe a seguir o estudo completo de 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9 versos 1 ao 5. Esta seção explica que Paulo queria poupar os coríntios do constrangimento caso a promessa deles não se cumprisse e de outros ficarem sabendo. Supérfluo. Versículo 1. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo para mim escrever-vos. Sobre ministração aos santos, ver nota em 2 Coríntios 8 verso 4. Estímulo a muitos. Versículos 2 e 3. Porque eu conheço a presteza de vossa mente, da qual me glorio de vós para com os da Macedônia, que a Caia estava pronta há 1 ano, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos, para que a nossa glória, acerca de vós, não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Os macedônios viviam na província ao norte da Caia, onde ficava Corinto, ver nota em 2 Coríntios 1 verso 1. Ao que parece, a mensagem de Paulo em 1 Coríntios 16 versos 1 ao 4, foi recebida com uma promessa empolgada da parte dos coríntios. Paulo soube disso e se orgulhou do zelo da igreja local perante as igrejas da Macedônia. Este foi um fator importante para a oferta generosa em favor da igreja de Jerusalém que Paulo recebeu da comunidade cristã da Macedônia. Cumpram com sua integridade. Versículo 4. Para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo, e vos acharem despreparados, nós, para não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Paulo apelou para o senso de integridade dos coríntios de cumprirem sua promessa de uma oferta generosa. Estejam preparados. Versículo 5. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade e não de avareza. O apóstolo queria chegar a Corinto depois de Tito e dos 2 irmãos, quando a coleta já estivesse pronta para que ele a levasse até Jerusalém. E foi isso que aconteceu, como vemos em Romanos 15 versos 25 ao 27, escrito em Corinto. A expressão, uma questão de generosidade e não de avareza, pode ser traduzida literalmente como, uma bênção e não uma questão de ganância. Em outras palavras, a oferta deveria ser feita para ajudar os outros, sem que os ofertantes pensassem em receber em troca algo material.
2 Coríntios 9 versos 6 ao 15. Estes versículos contêm a passagem mais explícita do Novo Testamento acerca da mordomia cristã. Como não são citados nomes de pessoas nem de lugares, a passagem é fácil de ser amplamente aplicada. A colheita será justa. Versículo 6. Mas digo isto: o que semeia com moderação, também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. As palavras moderação e abundância afirmam um princípio que é verdadeiro como provérbio, baseado na experiência agrícola comum. Aqui este princípio se aplica a questões financeiras, mas ver Lucas 6 verso 38. Deus se alegra com quem dá com alegria. Versículo 7. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. O ideal é que a mordomia cristã, assim como outras boas obras, flua de um coração cheio de amor por Deus e pelos outros, e não de um senso de dever ou obrigação. Mateus 22 versos 37 ao 40. Deus os abençoará. Versículo 8. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Nesse versículo se utiliza 4 vezes uma forma da palavra grega correspondente a todos, traduzida como toda a graça, todas as coisas, toda a suficiência e todo bom trabalho. Um termo intimamente relacionado é traduzido como tendo sempre. Deus é justo. Versículo 9. Conforme está escrito, Ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Esta citação de Salmos 112 verso 9 vem de uma canção que fala daqueles que temem o Senhor vivendo em santa obediência a Ele, exortando-os a doarem aos pobres. Necessidades materiais e espirituais. Versículos 10 e 11. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Estes versículos voltam à metáfora agrícola do verso 6, enfatizando a soberania de Deus em suprir as necessidades materiais, semente, e espirituais, justiça, dos cristãos. O impacto da oferta. Versículos 12 e 13. Porque a administração deste serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas é abundante também em muitas ações de graças a Deus. Pois, pela experiência desta administração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo, e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens. O impacto da oferta dos coríntios aos cristãos pobres de Jerusalém iria muito além de Jerusalém. Outras congregações iriam saber disso e louvariam a Deus pela generosidade dos coríntios. A mordomia cristã é uma maneira importante de confessar a verdade do Evangelho de Cristo perante as demais pessoas. Para outros casos do uso de Paulo de submissão, ver Romanos 10 versos 9 e 10. Receberam orações. Versículo 14. E pela sua oração por vós, ansiando por vós, por causa da superior graça de Deus em vós. Mais um incentivo para doar é que outros cristãos farão orações por aqueles que dão com generosidade, pois a oferta generosa prova que a graça de Deus já está agindo naquele que doa graciosamente. Dom inefável. Versículo 15. Graças a Deus por seu dom inefável. Seu dom inefável é uma referência ao Filho de Deus, Jesus. Dar deveria ser uma expressão de gratidão a Deus por ter enviado Jesus, João 3 verso 16. 5 importantes lições que podemos aprender em 2 Coríntios 9.
Generosidade e liberalidade. O capítulo enfatiza a importância da generosidade e da doação voluntária para ajudar os necessitados. Paulo encoraja os coríntios a serem generosos em suas contribuições, ressaltando que aqueles que semeiam com generosidade também colherão generosamente. Bênçãos da ação generosa. Paulo ensina que aqueles que semeiam com generosidade colherão com abundância. Ele destaca que Deus ama um doador alegre e abençoa aqueles que contribuem para as necessidades dos outros. Isso nos lembra que Deus é fiel em recompensar aqueles que o obedecem e buscam abençoar os outros. Propósito e motivação na doação. Paulo instrui os coríntios a darem de acordo com o que determinaram em seus corações, não de forma relutante ou por obrigação, mas com alegria e gratidão a Deus. Isso nos desafia a examinar nossas motivações ao dar e a fazê-lo com um coração grato e voluntário. A ação de graças a Deus pela provisão. Paulo enfatiza a importância de dar graças a Deus pela sua provisão abundante. Ele reconhece que toda boa dádiva vem de Deus e incentiva os coríntios a expressarem gratidão por suas bênçãos. Impacto da generosidade na comunidade cristã. A generosidade dos crentes não só supre as necessidades dos outros, mas também resulta em ações de graças a Deus e fortalece os laços de comunhão na comunidade cristã. Isso nos lembra que somos chamados a cuidar uns dos outros e a compartilhar livremente o que temos recebido de Deus. Conclusão. Concluindo, no capítulo 8 o apóstolo Paulo nos falou sobre como devemos ofertar. Agora ele fala sobre os benefícios espirituais da oferta, comparando-a a uma semente que a colheita é proporcional ao quanto semeamos. Ele nos diz o quanto devemos entregar na casa de Deus, mas isto não significa que não devo entregar o dízimo. Dar segundo o nosso coração é que, se essa será a sua contribuição, ela será aceita pelo Senhor se for feita com alegria. Deus ama quem oferta com alegria. O faz porque quer e demonstra gratidão no seu ato por tudo que Deus já tem feito. É importante lembrarmos que a semente, nas condições certas, cresce e se multiplica abundantemente. Podemos assim dizer que a saúde financeira passa por sua liberalidade, seu desapego ao dinheiro. Se na nossa vida, a prática de ofertar ainda não existe, pensemos bem, para que não retenhamos aquilo que deve ser entregue ao Senhor como forma de gratidão, para a manutenção da sua casa e alcance dos que necessitam de ajuda. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.